Ok, bom dia, Thiago. Muito obrigado pela introdução. Também é um prazer estar com vocês aqui hoje. E vamos falar mais um dia, né, de congresso de bioinformática, porque a bioinformática é a área mais brilhante que tem nesse mundo de integrações das áreas da ciência. Muito obrigado a todo mundo, obrigado pela presença, obrigado pela introdução de novo, Thiago. Bem, pessoal, hoje então eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a introdução do metabolismo celular. Então a gente vai fazer uma palestra voltada para como a gente realiza simulações em sílico, utilizando modelos de escala genômica, né? E porque também essas simulações em sílico ajudam muito a gente a pensar na predição anterior para depois a gente pensar em realizar experimentos in vivo e assim por diante, tá bom? Bem, como a nossa palestra aqui é sobre a introdução do metabolismo, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre o que é o metabolismo também, né? Acho que vocês já sabem, mas quando você estuda todas as suas reações presentes, né, todas as reações bioquímicas e químicas presentes numa célula, no organismo, isso é o metabolismo, tá? E não são todas que elas são catabolizadas por uma enzima. Necessariamente pode ser duas reações catabolizadas por uma enzima ou não também, tá? A gente pode medir, por exemplo, várias coisas como conversões dessas enzimas, produção de energia, eliminação de CO2, consumo de oxigênio, depende muito do que você está observando. Então a gente consegue muito fazer isso de uma forma bem rápida quando a gente está fazendo simulações. Tá? Mas o mais importante aqui, por exemplo, é o metabolismo em si, ele é composto por essas reações. E uma das maneiras de a gente estudar essas reações desse metabolismo é fazendo alguns insights sobre onde a gente pode aplicar esse tipo de estudo. Então a gente pode aplicar, por exemplo, para estudos evolutivos, onde a gente consegue fazer inserções de novos genes, deleções de genes, para ver o que acontece no metabolismo em si. A gente consegue verificar o chamado de minimal de node, que é o genoma mínimo, né, que você tem que ter para a célula sobreviver, por exemplo. Quais são os genes essenciais que a gente tem que ter. A gente também consegue fazer engenharia metabólica. A gente consegue otimizar a produção de um certo produto, por exemplo, etanol, xilitol, galactose, coisas que você quiser sobre o organismo inteiro, ou especificamente uma reação, você também consegue. Ou também crescimento do organismo, por exemplo, uma levedura, essas reações de biomassa presentes lá dentro, né, que eu já chego lá também na apresentação. Então você consegue fazer vários estudos aqui, focado nesse tipo de insight. E para isso, a gente usa uma abordagem chamada Flux Balance Analysis, que é o FBA. Nesses 3 slides primeiros aqui que eu estou mostrando para vocês, eu estou resumindo o que vai acontecer na palestra de hoje. Então, eu vou explicar para vocês como funciona o metabolismo, como a gente consegue construir ele e como a gente analisa. Para analisar, a gente usa esse desbalanço de fluxo, que é o FBA. Ele vai calcular o fluxo de cada reação metabólica, nesse caso. Então, cada reação metabólica do meu organismo, eu vou conseguir calcular o fluxo dela em sílico, tá bom? E depois a gente consegue tirar informações sobre isso. Consegue calcular também o growth rate, a produção do metabólito, mas essa produção não é a concentração dele, tá? O yield of product, que é a razão entre quando você iniciou a sua simulação e quanto você terminou, tá? Isso é super importante. E ele não leva em consideração alguns fatores, como, por exemplo, parâmetros cinéticos e efeitos regulatórios, como gene expression, proteomics data e assim por diante, tá? Desculpa. Mas existem algoritmos que fazem essa integração, eu vou falar para vocês depois. Então, bora lá. Esse vai ser o core da minha aula, da minha apresentação de hoje. Vou falar um pouquinho para vocês agora como vai ser a apresentação, então eu vou falar sobre modelos genômicos, esses modelos de redes metabólicas, o growth requirements, para você ter o crescimento do seu organismo lá dentro, nesse caso da levedura, né? Como a gente obtém um fluxo e algumas ferramentas que fazem a análise de FBA. Tá? Então, se a gente for pensar, vamos começar aqui como a gente monta esse grupo de reações metabólicas que a gente tem. Porque você tem que conhecer muito bem o seu organismo para você saber todas as suas reações químicas, o produto, o substrato, né? o balanço de carbono e assim por diante. A construção ela é bem demorada. Na primeira coisa, você tem que sequenciar o seu genoma específico, tá? E fazer a primeira coisa aqui um draft reconstruction. Que reconstruction que você faz,
você basicamente identifica os genes que estão lá presentes, né? Depois você vai fazer uma reconstrução curada, onde você vai conhecer seus dados genômicos aqui e suas associações químicas, que essa é a parte mais importante, as associações químicas, você consegue dizer se essas associações são vinculadas às duas enzimas em si, ou qual enzima é vinculada a tal reação e qual a produção de metabólito a isso. Então você consegue curar isso e ele é feito muito manualmente, tá? Algumas coisas por machine learning estão sendo criadas hoje em dia, depois de 2015, mas inicialmente era tudo curado na mão. Depois disso, você consegue fazer o nosso Genome Scale Model, que é o mais importante, que é o que está publicado para você utilizar, que é a todas as associações. Nele você consegue fazer a predição de fenótipo, por exemplo. Então, as pessoas estudam aquele que eu falei para vocês do mínimo genome, que é deletar aquele gene que acontece com o fenótipo, deletar aquele gene que acontece com o fenótipo. Então, você consegue dizer essa convolução entre os dois. Aí você consegue também pensar, começou com glicose, terminou com etanol, por exemplo. Para onde foi o fluxo? Quais são as reações necessárias, essenciais naquele momento? Então, todos os estudos são feitos muito mais em vivo, ali no laboratório mesmo. Depois a gente consegue validar com algumas informações, como fluxomics, metabolomics, proteomics e transcriptomics, para ver essas correlações entre grupos bases de genes e enzimas. Tá? E depois a gente consegue, por exemplo, usar esse Genome Scale Model criado aqui para uma plataforma de Drug Design and Discovery, tá? Onde você consegue fazer análises mais robustas utilizando as informações também, tá? E fazer a junção de experimentos, dados únicos e assim por diante. Então a construção do Genome Scale Model é super importante para a gente ter algo bem feito. E ele evolui ao longo do tempo. Começou lá atrás e vai evoluindo ao longo do tempo, porque as informações e os experimentos novos, né, com os dados de NGS, por exemplo, que são gerados, isso é super importante para a gente aumentar a nossa escalabilidade, nosso Genome Scale Model, modelo de escala genômica. Por exemplo, vou mostrar para vocês aqui hoje como foi a evolução dos modelos de levedura. Lá em 2003, por exemplo, no primeiro, né, que foi publicado, em IFF 708, ele tinha somente 944 reações. Ele era muito básico, assim, tá? Tipo, tinha 2 compartimentos intracelulares. E ao longo do tempo, por exemplo, foi criando, e tipo, foram vários sendo criados de vários organismos diferentes aqui e tal. Isso possibilitou muitos estudos de predição ou utilização desses modelos de escala genômica para tentar fazer experimentos in silico primeiro sobre o que está acontecendo no metabolismo da levedura. Hoje em dia, por exemplo, né, até setembro de 2020, tinha lançado o IST 8.42, que tem 3.991 reações, 1.331 metabólitos e 1.144 genes ali essenciais para o metabolismo. Tá? Então, se vocês quiserem entrar no site ISTGen também, quem trabalha com levedura e tudo mais, é o modelo que eu utilizo hoje em dia, então, super legal. E essa evolução acontece bastante, tanto para humano, como para E. coli, como para Arabidopsis, como para levedura, isso acontece essa evolução sempre. Aqui eu mostrei para vocês primeiro o primeiro modelo de Genome Scale Model criado em larga escala, que foi o E. coli J1366. Aqui a gente tem todas as reações metabólicas dele, todos os genes e metabólicos criados, por exemplo. Aqui a gente pode ver a glicose aqui em cima, pode ver o ciclo TCA aqui embaixo, produção de etanol aqui embaixo. Ele tinha 2.251 reações e 1.136 metabólitos. Tá? Foi publicado pelo pai do FBA, o Paulson, em 2010. Então, tipo, o Ort, ele é um cara que iniciou todo esse estudo com o desenvolvimento dos Dynamic Scale Models mais acurados. Eu vou de suma importância de ter também feito o FBA, que é uma maneira matemática de resolver, já antiga, mas foi aplicada à biologia. Isso é legal, pegar matemática, aplicar a biologia e resolver problemas, que é a parte mais importante, utilizando a computação, que é a bioinformática. Né? Se você quiser procurar por alguns modelos de escala genômica, já existem no seu organismo em si, já vou avisando que não existem para todos os organismos, claro, e se você quiser fazer um do zero, demora muito, mas se você quiser buscar lá, por exemplo, esses Big Models, no site do Big Models, fique à vontade. E eu deixo aqui também o System Biology Research Group, que é um grupo de San Diego bem legal. Então, fica a dica para vocês, tá? O Big Models ele é super legal.
Só para mostrar um pouco como funcionou, né, a criação dos Genomic Scale Models, desde a parte mais básica até o mais acurado e evoluído que a gente tem. Em 1990, né, foi o primeiro modelo metabólico de E. coli, só que tinha 14 reações metabólicas só. Em 97 ela foi sequenciada, aí a gente conseguiu fazer um Genomic Scale Model mais acurado, nos anos 2000, com 720 reações metabólicas. Aí em 2003, né, o genoma humano sequenciado. Aí em 2007, onde foi publicado o primeiro grupo de reações metabólicas, né, onde era presente por mais ou menos 3.000 reações de humanos. E em 2011, esse modelo mais completo de E. coli que eu falei para vocês foi publicado com cerca de 2.000 reações. E em 2018 lançou-se o Recon 3D, o Recon 3D, que ele é o Genomic Scale Model mais avançado de humano. Ele é super bom, tem 13.000 reações metabólicas, e quem trabalha com humano consegue fazer predições do que acontece se eu começar com certo metabólito, o que acontece com o metabolismo, genes essenciais. Então é super legal. Foi uma mudança drástica assim, do que a gente viu sobre metabolismo em sílico e simulações. Então, super legal. Essa timeline é importante mostrar para a gente ver quanto que evoluiu nesses últimos 30 anos. Essa parte de simulação, muito pelo desenvolvimento, né, da ciência base e da bioinformática, sequenciamento rápido, nova geração. Então, é super importante isso. Toda vez que você pegar um Genomic Scale Model, você vai ver esse tipo de reação. Então, você vai ver lá, por exemplo, você vai ver o metabólito, que vai consumir e vai produzir, tá bom? E o nome do gene aqui. Então, você vai ter, por exemplo, isso aqui é uma reação reversa, então tem ela ida e volta aqui, dá pra gente ver que tem ida e volta. Aí tem a parte dos reactantes, dos produtos, tá? Então, você vai ter que, você tem ADP, você tem ATP, tem o gene que faz, que é o PDK, né? Que é a fosfodiesterase quinase. Todas as reações, então, no modelo de no Genomic Scale Model vai estar dessa maneira. Só para vocês terem uma ideia, né, de como vai estar. Vai estar onde começou, qual foi o substrato utilizado, qual formou, o nome da enzima, e assim por diante. Tá? Esse Czinho aqui representa que é do citoplasma. Porque tem vários compartimentos, né? Tem mitocôndria, citoplasma, fora da célula, extracelular, e assim por diante. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre os Growth Requirements. Quais são os requisitos para a levedura crescer, por exemplo? A gente vai falar um pouquinho mais de levedura hoje. Tem dois. O primeiro é a reação de biomassa. A reação de biomassa, né, são todos os metabólitos que são convertidos na construção da biomassa em si. Tá? Ela tem um crescimento exponencial, né, dependendo do seu organismo em si. E o coeficiente dela, né, ele é muito bem calculado experimentalmente. Por exemplo, toda a minha biomassa do meu organismo depende de 2% da reação de ferro, por exemplo. 54% é a produção de ATP, e assim por diante. Então, aqui eu mostro para vocês, por exemplo, essa é a reação de biomassa. Então, se algum metabólito dessa lista for produzido, ele vai ser jogado na reação de biomassa. Então, você consegue verificar se sua levedura está crescendo ou não, se sua E. coli está crescendo ou não, tá, na sua simulação. Essa é a reação da E. coli. E se a gente for pegar o modelo mais antigo do Yeasting de 750, tem 43 metabólitos que fazem parte da reação de biomassa, que são aqueles ácidos nucleicos, lipídios e assim por diante. Tá? Esses são os caras onde a levedura vai crescer, vai utilizar para crescer, não para produzir reações para frente, por exemplo, a não ser que seja energia. Falando de energia, a outra parte é a nossa viability maintainment. Tá? Tem duas coisas muito importantes para a gente pensar aqui. Um corpo, uma célula, ela precisa de uma energia base para sobreviver. Essa energia base para sobreviver é chamada de NGAM, Non-Growth Associated Maintenance. Então, essa energia base não está associada ao crescimento dela. Tá? Mas, qualquer coisa que você ganhar de energia, e você está crescendo ao longo do tempo, tá bom? Então, essa taxa de energia que você ganha por taxa de crescimento é chamado de GAM, tá bom? Isso daqui é a quantidade de ATP que você tem que ter para replicar-se. Então, no modelo genômico tem essa informação lá, que a energia base, então, se eu não tiver tantos ATP, eu não cresço, sei lá, 20 mol de ATP eu não cresço, e eu consigo crescer a cada 0,5 mol de ATP, por exemplo. Então, essa parte aqui é feita muito em laboratório. Tá?
para você determinar o quanto de energia você consegue fazer para crescer. Isso é muito medido tipo, com metabolômica mesmo. Com Metabolomics, você consegue verificar essa produção de ATP, né? Então isso é super importante para a gente determinar o GAN e o N-GAN também. E o GAN, ele é super importante para a gente pensar na oxidação de biomassa junto lá. Tá? Então isso é super legal para a gente pensar nisso. Eu, quando fui estudar essa parte, eu não lembrava sobre o N-GAN, por exemplo. Né? Eu pensei, pô, é claro, a gente precisa de uma energia base. E claro que a gente precisa de uma energia para crescer, para realizar atividades. O ser humano também funciona dessa maneira e a célula também funciona dessa maneira. Tá? Então, por exemplo, todos os ATPs que foram gerados nas nossas reações metabólicas, elas vão estar associadas ao crescimento dela. Beleza. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o FBA em si. Tá? O FBA em si ele é super legal e vamos falar um pouco deles agora para vocês. Como funciona o algoritmo dele em si. Isso vai ser super importante. Então, eu fiz para vocês aqui mostrei a timeline, mostrei como funciona a energia, crescimento dela, reação de biomassa. Vamos aplicar aqui agora no FBA. Tá? Primeira coisa que a gente precisa é a matriz estequiométrica. Eu coloquei um exemplo aqui para mostrar para vocês, que eu acho que é mais fácil. Acho que vocês conseguem ver meu mouse, né? Então, olha só, eu coloquei aqui o início da via glicolítica, tá bom? Aqui eu consigo ver, por exemplo, que eu consigo ter uma glicose aqui externa, tá vendo? Eu tenho uma glicose externa pelo gene GLCT1, eu consigo formar uma glicose já interna aqui, depois com o transportador eu consigo formar glicose 6-fosfato aqui, mas eu consumo ADP e produzo hidrogênio e ADP. A matriz estequiométrica é bem fácil de montar. Nas nossas colunas vão estar os genes, nas nossas linhas vão estar os metabólitos. Então, olha só, vamos pensar aqui, vamos pegar o gene GLCT1 aqui em cima. Por que é menos 1 aqui e por que é 1 aqui? Porque ele consome 1 mol desse metabólito, tá aqui, ó, ele consome 1 mol desse metabólito e produz 1 mol da glicose D, tá bom? Tá aqui, ó, da glicose interna aqui. O X1, transportador aqui de glicose, é a mesma coisa. Ele consome uma glicose aqui interna já aqui da célula com ATP. Então tá menos 1 na glicose e menos 1 na ATP aqui, tá vendo? E produz 1 hidrogênio e produz 1 ADP e produz uma glicose 6-fosfato. Então está aqui, ó, um hidrogênio, um ADP e uma glicose 6-fosfato. Tá? Então isso é muito estequiometria também, tá, pessoal? Não esqueçam disso. A estequiometria é super importante na hora da gente fazer aqui, tá? Então, essa é uma matriz estequiométrica. Eu vou fazer isso para todas as reações do meu organismo. Tudo bem? Para todas. Então vai ter uma matriz 1500 por 3000, por exemplo. É gigante. O que eu faço com ela, por exemplo? Depois eu vou encontrar o estado estacionário. Desculpa, pessoal. Vou encontrar o estado estacionário. O estado estacionário é o seguinte: dado aquelas reações, e dado que eu quero saber o fluxo de cada reação, dado por esse vetor V, então né, a minha taxa de variação tem que ser igual a zero. Ou seja, eu quero descobrir qual é o melhor fluxo que eu tenho para cada minha reação ali. Tá? Então eu tenho essa matriz S. Eu faço ela vezes um valor V. Esse vetor V aqui é composto por todas as minhas reações metabólicas. Então, se eu tenho ali, lembra de multiplicação de matriz? Para eu multiplicar a matriz, a linha tem que ser igual à coluna. Então, o V, né, tem que ser igual ao tamanho de cada gene. E cada gene participa de pode participar de uma enzima em específico. E eu vou descobrir o fluxo de cada enzima. Tá? Então, eu vou descobrir qual fluxo que passa por aqui, pelo X1, pelo PG1, pelo PFK1, pelo FBP, FBA, TPI, vou descobrir todos esses fluxos aqui, tá? Isso igual a zero. Eu vou pegar aquela matriz gigante, fazer vezes o V, que é o vetor de fluxo de cada enzima, e na hora que eu faço igual a zero, eu otimizo ele. E eu consigo fazer essa aproximação, então, para o problema de programação linear. Não sei se vocês já estudaram, mas programação linear a gente quer maximizar alguma reação, tá? Aí eu tenho um fluxo máximo que eu preciso e também cada reação minha ela pode ser utilizada com limite superior e limite inferior. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar aquela minha matriz estequiométrica, eu vou fazer vezes o vetor de fluxo que eu não conheço, que eu quero descobrir, tá? E vou igualar a zero. Eu posso ter a matriz de peso também de cada fluxo, esse peso vai ser a importância que você dá para você alterar isso também. Eu vou ter os lowers e o upper bounds, que são os limites inferiores e superiores. Esses limites, eles delimitam quanto que é o máximo de fluxo que pode passar
no mínimo e no máximo. Então, aquela reação metabólica ali, sei lá, do X1, pode passar no máximo 2 mols de glicose e no mínimo 0. Tá? Então, eu consigo fazer isso também, isso é super e válido e importante. Tá, pessoal? Depois que eu tenho esse problema matemático definido aqui para o FBA, eu consigo resolver ele. E eu coloquei um exemplozinho aqui para vocês um pouco mais robusto. Então, eu pego aqui lá, vamos pegar aqui, vou fazer aqui um exemplozinho, ó, rapidinho. Então, eu tenho a minha reação aqui, ó, A formando B mais C. Então, vem aqui na minha matriz estequiométrica, né? Eu consumo A, está aqui em vermelho, menos 1, e produzo B e C, que está aqui como igual a 1 também. Na reação 2, B mais 2C formando D. Então, está aqui, ó, eu consumo B menos 1, consumo C menos 2 mols, estequiometria, e produzo um D. Então, eu mudo minha matriz estequiométrica aqui, eu consigo colocar minha reação de biomassa também, eu consigo colocar minhas reações base de início, que é oxigênio e glicose, por exemplo. Faço vezes o tamanho da reação aqui, reação 1, 2 até N, então tem V1, V2 até Vn, mais o fluxo de cada reação adicionada aqui de biomassa, glicose e oxigênio, faço igual a 0, então vou resolver esse probleminha aqui, ó. Lembra de sistema lineares da escola? É a mesma coisa, mesma coisa. Lembra, isola x mais y mais z igual a 4, z mais w mais f igual a 3, w mais z mais 1 igual a 9. Então você isola as letras, vai substituindo a equação de cima, ou resolve o escalonamento, Kramer. Só que aqui não dá para fazer, a gente utiliza umas habilidades um pouco mais robustas, tá? Então a gente vai descobrir os nossos fluxos, depois eu faço o valor, a condição de observação, né? Que é o Z, que vai ser a nossa reação de biomassa para otimizar ela, que vai ser o peso da reação vezes o valor de fluxo dela. Então a gente descobriu lá que o fluxo de ATP foi 2,5. E a importância dela é 50, por exemplo, a produção de biomassa. Então vai 50 vezes 2,5, beleza? E assim por diante você consegue calcular quanto que a levedura cresceu. É claro que esses fluxos são bem pequenos, porque depende de quando você começou. Comecei com 1 mol de glicose, 2 mols, assim por diante. Dado esse modelo nosso, eu consigo descobrir quais são os valores das nossas reações que faz o valor máximo ótimo do crescimento da biomassa. E esse valor ótimo máximo vai ser o valor do fluxo de cada reação metabólica e a gente consegue tirar informações sobre isso. Então, super legal de como resolver esse problema matemático utilizando a parte da biologia. Tá? Isso é super importante. Coloquei um exemplo mais básico para a gente mostrar para vocês aqui. Por exemplo, aqui eu tenho, começando com glicose e oxigênio, cada um consumindo 1 mol aqui, ó, menos 1, menos 1. E aqui eu tenho as minhas outras 5 reações, R1, R2, R3, R4, R5, nessa matriz da direita aqui. O R1, por exemplo, ele consome glicose e produz o metabólito A. Consome glicose e produz o metabólito A. Então tá aqui, ó, menos 1 na glicose e 1 no metabólito A, tá bom? E assim por diante. Então é isso que a gente tem que ter. Você vai pegar cada parte, você consegue fazer a simulação só de um grupo de reações. Por exemplo, você pode pegar a glicolítica e fazer alterações nela, que tem mais ou menos 30 genes. Tá? Então, você pode fazer à vontade, pegar, fazer essas reações metabólicas, jogar no modelo de otimização que você desejar para o FBA, e você consegue determinar os fluxos dela. É basicamente linear programming aqui. Tá? Programação linear básica. Eu sei que é um conceito matemático um pouco mais robusto, mas ela não é tão difícil. Eu coloquei um exemplozinho da E. coli aqui muito legal, por exemplo, olha só. Aqui em azul, quanto mais azul escuro tiver, maior o fluxo sobre a reação. Olha só, a gente consegue fazer uma simulação aqui, ó, da E. coli fermentando, a E. coli simulando com a presença de oxigênio. Dá para a gente ver que a pentose fosfato é ativada, o ciclo TCA, por exemplo, aqui também. E também a gente consegue fazer a glicose, a fermentação da E. coli, né, começando com glicose aqui, sem a presença de oxigênio, ou seja, fermentando, né. Dá para a gente ver que tem a produção de, aqui embaixo, né, são os álcools, então tem etanol aqui, já o estruto de TCA não funciona, então o fosfato perde um pouco da deficiência, algumas reações que ligam aqui em cima. Então dá para a gente ver, por exemplo, na hora que a gente cancela uma reação, olha quanto que muda. Eu só cancelei a reação de oxigênio. E olha como mudou o fluxo interno. Então é super legal. Esses mapas, é muito legal a gente ver visualmente como está o fluxo sobre ele. Tá? Eu vou falar mais para frente lá depois.
Então é super legal. A gente consegue fazer simulações e verificar onde está indo o fluxo, qual é a enzima mais ativada e essas coisas. Falando um pouquinho sobre as ferramentas de FBA agora, tem uma ferramenta que eu uso muito hoje em dia, que é o CobraPy. O CobraPy, né, ele consegue fazer a simulação de FBA, ele em Python, ele tem vários manuais, ele é super legal, super rápido, super importante, tem muitos exemplos, tem a comunidade bem ativa, então é super legal. A gente consegue adicionar metabólito no modelo, adicionar a reação que você quiser para fazer engenharia genética, fazer o gap filling, que é verificar, por exemplo, reações que você adicionou que causa loops, consegue fazer FBA, consegue fazer o PFBA, consegue fazer o FVA, que eu vou mostrar para vocês já o que é, consegue fazer visualização. Então, quem se interessar, por exemplo, por simulação, pode fazer à vontade lá, tá? Desculpa, pessoal. O FVA ele é muito legal, porque como foi para o FBA ele acha uma solução ótima. O FVA ele identifica um range ótimo. Então ele consegue identificar qual é o intervalo ótimo de fluxo para você. Então isso é super importante. Por exemplo, tá vendo aqui? Aqui é uma simulação de E. coli que uma solução dava aqui, nessa reação destacada pela setinha vermelho. Na hora que ele usou o FVA, por exemplo, ele verificou que não tinha só essa solução, tinha essa solução também aqui destacada pela seta vermelha na segunda imagem. Então eu consigo fazer o FVA porque ele consegue dizer para mim mais de uma solução. Então ele dá o range ótimo que você tem. Então, por exemplo, a ATP está variando entre 3 e 5. E nesse range de 3 e 5 eu tenho soluções diferentes. Então, quando o FVA surgiu, foi super importante para a gente conseguir otimizar nossas simulações de FBA. Tá? Então é super legal. A gente consegue identificar várias e várias respostas diferentes. Então, é super importante. Eu deixo aqui para vocês um tutorial do CobraPy. Ele é bem rapidinho de fazer, então entra lá no opencobra.github.io, no Cobra Toolbox, Tutorials FBA. Entra lá que vocês vão se divertir, desde o passo inicial até o final, adicionar metabólito, reação. É só instalar o Cobra, é só instalar o Jupyter, fica tudo sossegado e vocês podem simular à vontade lá, tá bom? Eu acho super divertido. Então vamos falar de um exemplo agora. Vamos fazer um exemplo com vocês. Eu já falei para vocês no domingo, mas não sei se vocês sabem, no Brasil, o etanol é produzido de duas maneiras. Etanol de primeira geração, que é feito a partir do caldo da cana, né? Que aqui no vermelho mais claro, no azul verde mais claro. Então, ele basicamente pega o caldo da cana, fermenta e produz etanol, ou também é produzido a partir do etanol de segunda geração. Em vez de a gente queimar o bagaço da cana, a gente pega o bagaço da cana, passa por um pré-tratamento, pode ser qualquer biomassa, tá? Pode ser de agave, pode ser de cana-de-açúcar, pode ser do que vocês quiserem. Você pega o bagaço, faz o pré-tratamento, sofre hidrólise enzimática que libera os açúcares, tem uma de 5 carbonos, que é a xilose. Aí a gente tem uma cepa geneticamente modificada para consumir essa xilose, por exemplo. Aí ela fermenta e produz etanol. Eu consigo fazer a inserção de duas vias para consumir essa xilose liberada aqui nesse pré-tratamento da biomassa. A primeira é que é a xilose isomerase, tá? Ela é uma enzima que não depende de nenhum cofator nem nada, mas ela é muito lenta. A fermentação dela demora em torno de 24 horas. E também tem a xilose AOXR, tá? Que é a via oxorredutiva, que ela depende de duas enzimas, que é a xilose redutase e a xilitol desilogenase, e tem alguns cofatores, e o desbalanço redox dela que é muito alto, porque essa inserção aqui de via de bactéria, ela é muito complicada, a levedura sofre. Então, a gente consegue fazer simulações em sílico dela para ver qual é o agravamento da inserção dessas duas vias que causam o metabolismo da levedura. E também tentar predizer, né, quais são as modificações genéticas necessárias para otimizar o fluxo sobre ela. Tá? Isso é super legal. Então, esses challenges aqui, né, um deles se a gente for pensar no AXR, é o acúmulo de xilitol, por causa do NADPH, que a célula sente falta, ela não consegue fazer, e isso hoje consegue otimizar. Mas hoje eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre a xilosomerase. Então eu vou pegar essa minha cepa geneticamente modificada aqui para consumir xilose, né? E a gente vai estudar aqui com vocês a simulação da xilosomerase.
Eu não vou mostrar todos os resultados, porque está sendo publicado em artigos científicos, mas vou mostrar para vocês como é a saída do FBA do Cobra Pi, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar meu modelo DIST 8.3.6 e vou adicionar o gene aqui da xilosomerase, só com a inserção pelo Cobra, tá bom? Então eu peguei, então como ela não consome xilose, eu adicionei o metabólito de xilose, adicionei a reação externo-interno e vinculei com a xilulose aqui, tá bom? E a xilulose desemboca na pentose fosfato e assim por diante. Eu consigo ver, então, por exemplo, aqui, ó, quais são os metabólitos produzidos. Então, a saída do FVA, ele é super legal, ele é bem facinho, ó. Aqui eu tenho o metabólito, qual reação ele pertence, o fluxo que estava daquele metabólito e o range dele. Tem o número de carbonos e a porcentagem no fluxo. Esse cara aqui faz parte do uptake, né, que são as entradas, ó. Então, essas aqui foram as entradas que eu fiz para a minha simulação, tá? Essa é uma saída bem legal. Eu consigo ver, então, aqui o range ótimo da entrada FBA que ele teve, tá? E o fluxo de cada reação. Pode ver aqui ó, que o fluxo da reação da xilose está aqui, ó. Ó, o fluxo da reação da xilose aqui. Eu consigo ver também, por exemplo, secreções. Na parte de Screeching aqui, eu consigo ver, por exemplo, reações com metanol aqui, ó. Olha o produto de etanol. Olha o range dela aqui. Então, o CO2 também. Eu consigo ver aqui também, ó. Glicose, todas essas coisas eu consigo ver na hora da fermentação. Então é super legal. Eu consigo, por exemplo, também modificar a minha reação de otimização. Lembra que era biomassa? E se eu quiser otimizar, por exemplo, assim, a produção de etanol para secreção de etanol, né? Que é o nome dessa reação aqui. Antigamente, então, antes de fazer ele como otimização na minha função objetiva, ele produzia um fluxo médio de 1,40. Depois que eu otimizo ele, eu consigo ver que eu consigo otimizar um aumento aqui mais ou menos de 3% do total. Tá vendo? Só que aqui é 3%. 3% numa Dorna de 2 milhões de litros, façam as contas. Façam as contas. O Brasil vai poder ganhar muito dinheiro. O álcool vai diminuir o dinheiro? Vai diminuir de preço? Queremos que diminua, não é mesmo? Agora, se vai diminuir, não depende de mim. Mas estou fazendo meu trabalho para isso. Então aqui eu consigo verificar esse meu aumento da produção de etanol. E eu consigo verificar quais foram as reações necessárias para esse aumento. Tá? Olha só, eu consigo ter, por exemplo, assim, o ATP. O ATP está sendo muito movimentado na simulação por essas duas reações, o GNPGK e o GNPYK. Então, muito atento sobre isso. Na minha produção de etanol, para maximizar, esses são os genes essenciais para a produção de ATP e super importantes lá na frente. Eu consigo verificar também aqueles cofatores que eu mostrei para vocês. O NADH, onde ele está sendo mais produzido, então é aqui no GAP3, no GAPD. Também tem algumas reações aqui embaixo, do MDH, por exemplo. Mas sempre presente nesse cara aqui. Ó. Esse cara aqui faz parte da veia glicolítica, né, que é o G3P aqui. Esse gene aqui é super essencial para a produção de etanol. E muito, então, o NADH, ele está sendo refatorado todo nessa reação aqui. Tá? Super importante. O NADPH, que essencialmente a gente quiser ver a simulação do XR, que não é o caso aqui, mas olha só, ele está sendo produzido por algumas reações não presentes na via glicolítica ali, hein, pessoal? Então é super importante, ó. Está refatorando nessa reação, está refatorando nessa reação, nessa reação, nessa reação. São reações externas. Como são reações externas, a gente pode muito bem olhar para ela e perguntar assim, qual é o papel desse gene? Por que isso está acontecendo? Como eu faço uma reação para mudar isso? Tem alguma enzima, tem alguma reação, algum grupo de reações metabólicas presentes em, por exemplo, bactérias, que eu posso adicionar na minha levedura para ela diminuir o fluxo ou aumentar o refatoramento de NADPH? Então, esses são os insights biológicos que a gente tirar sobre as simulações. Super legal. E aqui eu desenhei para vocês um mapinha deu um trampo para desenhar esse negócio. Mas é aquele mapinha que eu mostrei para vocês. É o primeiro mapinha de levedura aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu consigo ver, tá vendo que a inserção da xilosomerase, ó, ela é inserida, cai na minha xilulose 5-fosfato, mas olha só como o fluxo na pentose fosfato diminui muito. Então, a pentose fosfato é um lugar onde eu devo olhar muito bem para a minha levedura, porque ela está perdendo muito carbono, ó. Ela perde aqui muito carbono, o fluxo está em roxo, né? Em vermelho quer dizer que está muito alto,
em roxo médio e em azul bem baixo. Ela segue para a veia glicolítica até a produção de etanol, e assim por diante. Tá? Eu consigo ver, por exemplo, que ela tem uma ativação do TCA aqui, então isso é super legal. Ela dá uma respirada na fermentação. Ah, isso aqui é fermentação, tá? Então não tem etanol, não tem oxigênio. Pode ver que a via da glicólise está desligada, porque eu quero que ela consuma a partir da xilose e não da glicose, porque a glicose é etanol de primeira geração e a cepa que a gente está observando aqui é a simulação de segunda geração por xilose. Então, esses mapas aqui, as reações, claro, eu posso dar um zoom aqui, tá, pessoal? Eu mostrei um mapa externo para vocês, mas é super legal de observar assim. Beleza? Deixa eu ver que horas são, temos um tempinho aí. Só para mostrar para vocês como eu faço a integração de dados ômicos com o FBA. Isso é super importante porque eu tenho dados de transcriptômica, proteômica, metabolômica e como que eu faço a junção com o FBA. Aí vem a parte de Systems Biology com FBA. Tá? Tem várias maneiras de a gente resolver, né, FBA e tudo mais. A gente pode fazer, por exemplo, utilizando com a matriz estequiométrica, né? A gente consegue fazer um Monte Carlo, que é bem legal para a gente tentar pegar nossas reações e verificar se o fluxo otimiza ou não aquela reação. Todos aqui são os algoritmos que você pode utilizar a partir da matriz estequiométrica para tentar resolver esses problemas de fluxo. Mas surgiu recentemente uma parte que é a parte de ômicas com FBA. O mais legal, eu vou mostrar para vocês 3 abordagens agora. A primeira abordagem específica é o Fluxomics Analysis. Tá? Então, primeiro eu faço o quê? Primeiro eu pego os meus modelos, faço a minha simulação, pego, então, aqui os meus resultados do Fluxomics, que são os resultados da simulação de cada reação, e eu consigo utilizar, por exemplo, Machine Learning supervisionado, não supervisionado, né, que é o Supervised Learning e o Supervised Learning, e você consegue, por exemplo, pegar e verificar quais são as reações mais essenciais, quais são as reações que têm fluxos parecidos, quais são as reações metabólicas ali que o fluxo dela consegue estar mais próximo, por exemplo, de algum dado externo. Então, eu consigo fazer todos esses meus dados de Fluxomics e juntar com dados externos. Tá? Quando a gente fala sobre Multi-Omics Analysis, eu tenho dados externos de ômicas, mais os dados de fluxômicas, e eu também consigo fazer essa parte de supervisor, de supervisionado e não supervisionado aqui. Tá? O mais legal que eu tenho aqui, por exemplo, você tem os dados de proteômica, dados de transcriptômica, dados de reações metabólicas, por exemplo, composição de dados do KEGG, reações, modelos, ID do KEGG, quais são os números de genes das reações. Eu consigo pegar todos esses dados e fazer a predição, por exemplo, do metabólito. Eu consigo fazer a predição da concentração do metabólito só utilizando todas essas informações. Eu consigo fazer modelos de supervisionado, tipo de SVM, por exemplo, não supervisionado também. E o último modelo, que é o mais legal, eu consigo fazer o contrário. Eu consigo fazer a geração, que é o que eu gosto bastante, que você pega os dados ômicos, você consegue tirar informações deles, né? Então você consegue identificar genes que são coexpressos, metabólitos que dependem de um grupo de genes para estar ativo, né? Que é essa relação entre genes coexpressos com dados de metabolômica. Eu consigo fazer também, por exemplo, a mesma coisa com proteômica, identificar as enzimas e os metabólitos e suas ligações em específico. E nisso eu consigo pegar o meu modelo, colocar esse valor de fluxo, né? Então, por exemplo, como eu sei que a expressão do gene está zero, eu consigo desligar ele do meu modelo metabólico. Então é super importante pegar esses dados ômicos e você fazer essa simulação dependendo do dado ômico. Com transcriptômica é muito legal fazer isso. Você pega lá, verifica que através de RNA-seq, por exemplo, você não tem expressão do gene A, B, C, D, você simplesmente desliga ele no modelo e verifica para onde vai o fluxo. Então isso é super legal. Tá? E depois a gente analisa o Fluxomics. Então, sucesso assim. Tá super legal. Então, essas são as 3 maneiras de eu colocar em específico aqui a junção de dados ômicos com fluxômica. Então, super legal, adoro fazer isso. E eu consigo fazer para várias coisas. Teve um trabalho muito legal que a galera da USP fez com Trypanosoma cruzi. Eles pegaram a RNA-seq, um modelo genômico,
e identificaram genes essenciais para o cromossoma cruze para o desenvolvimento dele, produção de doença. Então foi super legal que eles fizeram utilizando só dados de transcriptômica com o modelo FBA. Então foi sucesso lá, muito legal. Então, pessoal, acho que era isso. Agradeço vocês, agradeço o Felipe Alvetti, a SG pela oportunidade, o meu grupo de pesquisa, o Wilson Systems Biology Group, que agradeço também a Milena e a Alexandre, que são as minhas assistentes que fazem parte do meu grupo também, o LGE, Laboratório de Genômica e Bioenergia da Unicamp, pela oportunidade, o IC, onde eu faço o meu pós-doutorado lá, agradeço ao CCs, ao Unicamp, ao FAPESP também, e a todo mundo que está aqui na transmissão com a gente, né, do Congresso. E se vocês quiserem algum contato, pode me mandar e-mail. O meu e-mail é 2Es mesmo, tá, pessoal? É lucasmiguel@gmail.com. Agradeço bastante e convido vocês a participarem da LBB, porque as inscrições estão para serem abertas. As inscrições estão abertas, sim, não fica atento. Quinta-feira começa as inscrições, os prêmios estão bombando. Já dou para vocês um spoiler aqui, os prêmios vão estar muito bom esse ano. Sigam a gente lá no Instagram, no Facebook, fiquem atentos. E é isso aí, pessoal. Obrigado a todos vocês. Fico aberto a perguntas agora. Obrigado, professor, mas doutor, na verdade, sempre por estar dando essas palestras muito interessantes e bem ricas. A gente vai Obrigado. dar, Tchau. a gente vai dar só um esclarecimento que no começo da apresentação o meu áudio não estava saindo, então, mas agora acho que já está tudo bem. Mas a sua apresentação correu perfeitamente, nenhum problema a gente detectou. E agora a gente vai Que ótimo. para as perguntas. Deixa eu olhar aqui uma pergunta. Tem uma pergunta do Thiago, que ele pergunta assim: para representar as reações, as matrizes são as mais indicadas ou também é possível utilizar outras representações, como listas, por exemplo? Pode falar, desculpa. Essa foi a pergunta dele. Tá bom. Legal. Essa é uma pergunta super importante porque normalmente o que mais se faz mesmo é através da matriz estequiométrica, tá? Porque você consegue ter o armazenamento muito rápido de uma matriz hoje em dia. Então qualquer outro tipo de representação, ela consome muito espaço. Porque se a gente for pensar, por exemplo, em simulação de N por N, 3.000 por 5.000, por exemplo, se você utilizar outra representação, então talvez consuma um pouco mais de memória. Então, uma representação de matriz, e tem várias representações de matriz que podem ser otimizadas em computação para você fazer simulações ou respostas de multiplicação de matrizes. Então, por ser essa otimização um pouco mais rápida, as matrizes são mais recomendadas. Tá? Tem mais outra pergunta aqui, que é da Genilda Castro. Ela pergunta: poderia indicar um artigo que use machine learning com essa abordagem? Eu posso mandar para vocês no grupo do Telegram. Depois eu. Qual abordagem? Você fala de integração de ômicas? Acho que sim, né? Acho que sim. Depois eu indico. Depois eu mando para vocês no grupo do Telegram lá, ou até aqui mesmo no chat, o artigo científico muito legal do resumo desse grupo aqui. Eu não coloquei o DOI, pessoal, desculpa, mas tinha um DOI aqui, não sei porque que ele não tá. Normalmente eu sempre coloco o DOI, né, das figuras que eu pego, mas eu mando lá sim. Ok, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem mais uma pergunta. Poderia disponibilizar o artigo sobre o Trypanosoma cruzi? E eles Opa! agradecem também a palestra excelente. Foi a Andrea Costa que perguntou. Legal, pode deixar assim, André. Vou colocar então esse artigo de resumo de integração de ômicas com FBA e o artigo de Trypanosoma cruzi, super legal. Pode deixar. Então, doutor, a sua palestra foi maravilhosa. Nós agradecemos mais uma vez. Foi muito rica. Aprendemos muitas coisas com a sua palestra, principalmente na questão de integração, que acho que foi um ponto muito importante e bem rico que o senhor trouxe para a gente. E nós Legal. agradecemos novamente. Com respeito agora à palavra do turno da manhã, a palavra-chave agora é Uniprot. Então,
Nós agradecemos aqui, nós damos nossas considerações ao Dr. Lucas pela palestra maravilhosa. Todos daqui do chat também agradecemos a sua maravilhosa palestra. E nós encerramos por aqui. Tá, hoje, pessoal, obrigado mesmo, viu? Um ótimo dia para vocês, ótimo congresso, e podem entrar em contato se vocês quiserem, tá? Obrigado mesmo.